O inverno começou há 13 dias, mas por enquanto parece não passar de fake news. O calor ainda está dando o tom da estação e a culpa é do fenômeno El Niño, o aquecimento anormal do Oceano Pacífico. Os casacos estão a postos. O sol ilumina e ainda não esquenta quem está indo para o trabalho. Mas todos sabem que isso é passageiro. De tarde tem feito solzinho, né? Domingo fez sol, foi até a praia, no inverno, né? Em Copacabana, a praia mais famosa do Rio, nem parece que estamos naquela que deveria ser a estação mais fria do ano. Tá com cara de inverno? Não, isso é o normal do Rio de Janeiro, né? Temperaturas em torno de 25, 26 graus. Por exemplo, agora está 23. Nós passamos a semana passada toda acima de 30. É normal, né? A amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada durante o outono. E neste começo de inverno, está maior do que o normal. O fenômeno El Niño está atuando, mas com fraca intensidade, o que ele dificulta a passagem das frentes até nossa latitude, portanto dificulta a entrada de massas de ar frio que vem do sul do país, né? Apesar das temperaturas mais elevadas para esta época do ano, por influência do El Niño, a previsão é que isso mude. Os meteorologistas dizem que o frio no inverno vai aparecer, principalmente neste mês de julho. A chegada de uma grande massa polar já nesta semana deve fazer as temperaturas caírem no sul do país. Como nós vamos ter esse fim de semana, né? Já temos uma incursão de massa de ar frio, talvez vai dificultar um pouco os turistas que estão na cidade, né? Nesta época seca do ano, aumenta em até 20% o uso de colírios lubrificantes. Muita gente acredita que eles são inofensivos, mas não é bem assim. Uma conjuntivite há 4 anos fez a Mônica acrescentar o colírio na rotina. Usa para lubrificar o olho e no inverno a dose aumenta. Normalmente eu passo 2 vezes por dia e no inverno eu tenho que passar dependendo da minha necessidade. O médico sabe que você usa colírio assim tanto? Sabe, sabe, porque ele me fala a quantidade máxima, mais ou menos, que eu posso usar por dia. Então eu vou seguindo o que ele fala, né? O clima seco do inverno é uma das razões para o aumento de até 20% no uso dos colírios, segundo os oftalmologistas. Isto porque muita gente acredita que os colírios lubrificantes, aqueles que são vendidos nas farmácias sem receita, são inofensivos. Mas não é bem assim. Como ele é uma medicação tópica e ele entra em contato com a superfície do olho, alguns produtos, sejam eles a própria medicação ou conservantes dentro do medicamento, podem agredir algumas células que ficam nessa superfície. E essas células, quando agredidas, podem causar alguns sintomas como hiperemia, o olho vermelho, ou até mesmo lesão corneana, que leva a baixa de visão e dor. No Rio de Janeiro, biólogos do maior aquário marinho da América do Sul conseguiram reproduzir em cativeiro filhotes de raia-borboleta, espécie ameaçada de extinção. Eles estão em quarentena até chegar ao tamanho em que possam conviver com outras espécies. Elas encantam pelas diferentes cores que se adaptam ao ambiente em que vivem e pelo tamanho das nadadeiras, que podem chegar a 2 metros de comprimento. Nativas do Oceano Atlântico, as raias-borboletas são peixes cartilaginosos e estão ameaçadas de extinção. A exploração excessiva fez com que a caça fosse proibida no Brasil. Mas uma notícia vinda do Aquarrio, o maior aquário marinho da América do Sul, promete ajudar na preservação da espécie. Pela primeira vez, a raia-borboleta foi reproduzida em cativeiro. A gestação durou 6 meses e nasceram 5 filhotes, 3 machos e 2 fêmeas, que já estão com 11 meses. Por enquanto, eles estão sendo mantidos em pequenos tanques, como se fosse uma espécie de berçário, até que consigam sobreviver em espaços maiores. No tanque maior, embora não hajam predadores assim, oficiais dessas raias, tem muito mais animais, então elas teriam que competir para se alimentar. Então elas têm que estar preparadas para isso, têm que estar fortes o suficiente, bem alimentadas, já tem que ter um ganho de peso e um tamanho maior também. Depois do período de adaptação, os filhotes serão levados para este tanque oceânico, que tem 3,5 milhões de litros de água.
Até lá, eles serão mapeados para que os biólogos conheçam mais sobre a espécie. Por ser a primeira dessa espécie, eu acho que isso é um incentivo para outras instituições investirem nisso, porque a gente sabe que o mar está precisando de ajuda, então a gente ter um banco genético assim fora do ambiente natural é muito importante hoje em dia. Você já ouviu falar em bicicleta aquática? A modalidade já existe em 5 estados brasileiros e agora está sendo apresentada a moradores do Distrito Federal. Além de conquistar atletas, as bike boats caíram nas graças de quem busca saúde e diversão. Rayane e Márcio se conheceram na Bahia. Foi lá que se apaixonaram, um pelo outro e os dois pela bicicleta aquática. A gente estava lá em Barra Grande e aí a gente viu a bicicleta com um senhor que trabalhava lá. E ele falou, vem andar com a gente. E a gente meio que relutou um pouco, ficou quase 2 meses para andar, achando que ia ser um pedalinho. Quando a gente andou, um olhou para o outro e falou assim, não, eu quero uma. E aí a gente comprou, fez sociedade com ele. Da paixão veio a vontade de investir nessa modalidade de lazer e esporte. A Bike Boat já existe em 42 países. Aqui no Brasil, Márcio e Rayane já rodaram 5 estados e agora apresentam a novidade no Distrito Federal. Eles criaram um blog de viagens sustentáveis. Tudo a ver com a Bike Boat, que garante diversão e contato com a natureza sem poluir as águas. As bicicletas, elas são sustentáveis, elas não poluem a água, tanto sonoro como elas não liberam também o óleo. E é um atrativo de diversão, de esporte, de lazer. A bicicleta aquática suporta uma pessoa de até 120 quilos. Pode ser usada por crianças e adultos. Por causa dos flutuadores laterais, é um equipamento extremamente estável. O Felipe testou pela primeira vez e até tirou uma selfie. O celular estava na mão, eu vi que ela é muito estável, você tenta balançar ela para um lado e para o outro. Essa que é mais baixinha ainda assim é quase impossível de virar, da pessoa conseguir virar. Tem que vir uma onda muito grande para conseguir virar. Aí eu peguei o celular e tirei uma fotinha. Quem também se apaixonou pela bicicleta foi o Afonso. Ele é atleta e viu na Bike Boat uma oportunidade de se exercitar. O aparelho é considerado de alta performance. Pode chegar a quase 20 km por hora. O desafio para o atleta é esse, é manter essa rotação, esse giro muito alto por mais tempo. Então, se você quiser fazer uma malhação realmente desgastante, você vai ter que colocar o teu cardiovascular lá em cima, girando muito rápido a bicicleta para que ela te mantenha naquela velocidade constante. Não há altura mínima para praticar. Se dá pé no pedal, pode ir com tudo, sem esquecer os equipamentos de segurança, claro. A Ana Beatriz colocou o colete salva-vidas e saiu sozinha pelo lago. É muito legal ficar lá no lago e você olha para baixo e vê que você está acima do mar andando nele. É muito legal. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Mais informações e também esta edição você pode rever no nosso portal mbnews.tv.br. Acompanhe a nossa programação também no Facebook, MB News, e no YouTube, Jornalismo Paracatu. Outras notícias nessa quinta-feira no Jornal da Manhã com Lilian Derquier. Uma boa noite e até amanhã. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809.
Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. De 3 a 7 de julho, no Largo do Rosário, você vai curtir grandes shows, oficinas e artes, festival de música, mostras de dança, teatro e o melhor da gastronomia regional. Venha se divertir e se emocionar com a 6ª edição do maior festival cultural do Noroeste de Minas. Realização: Sebrae, Adesp e Prefeitura de Paracatu.